Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz, alegria e amor. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Paulinho, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. É com você, Paulinho. Boa noite a todos, muita paz. O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, guardião da terra, que não fundou nenhuma igreja e não está em nenhuma delas, mas no coração de todos o que desejam realmente compreender o mistério da vida, a finalidade da existência terrena. José Herculano Pires. Meus queridos irmãos, vamos dar início a mais um Evangelho de Jesus. Vamos elevar nossos pensamentos em luzes de amor e paz. Agradecer ao nosso Senhor amado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Com humildade, pedimos ainda nos envolver em bálsamos de luz e misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Paulinho. E agora, já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 13 e 4, o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em São João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Aqui, meus amigos, Jesus começa o trecho ligando o amor a ele e a obediência aos seus mandamentos. Só obedece quem ama. Seus discípulos demonstraram seu amor por ele, guardando seus ensinamentos. Jesus promete pedir ao Pai e enviar outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Este Consolador terá a missão de continuar a obra de Jesus na Terra. Pelas palavras de Jesus Silvia, verifica-se que a missão do Consolador prometido é guiar os homens à verdade restabelecida, o ensino do Cristo em sua pureza primitiva, e abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida. Waina, isso seria trazer luz e esclarecimento sobre as verdades espirituais e compartilhar a missão de consolar, guiar, ensinar e fortalecer as pessoas em sua jornada espiritual. Exatamente isso, pessoal. E também observarmos que Jesus se antecipava ao tempo. Sabia ele que esqueceríamos, os seus ensinamentos ou deturparíamos em proveito próprio. Por exemplo, nós ficamos animados quando ouvimos as mensagens, quando participamos dos cultos, das missas, das palestras. Aí nós nos identificamos com o que é dito e nos comprometemos a seguir o enunciado. Mas depois que saímos e nos defrontamos com a vida, nossos problemas, aí nós esquecemos de tudo e continuamos a fazer exatamente o que fazíamos antes. E muitas vezes aplicamos o que ouvimos, mas no outro, não em nós. Sabendo disso, Jesus disse aos seus apóstolos
se me amais, ou seja, se seguirem os meus mandamentos, eu vou rogar ao Pai. Mas, antes, ele vai observar se estamos mesmo amando, seguindo os mandamentos que ele nos deixou. Então, Irandir, reforçando o que já foi dito nesse trecho, o Consolador se refere ao Espírito Santo, que Jesus promete enviar aos seus seguidores após sua ascensão. O Espírito Santo tem a função de orientar, ensinar e fortalecer os crentes, mantendo-os conectados ao ensinamento, à sua presença. O Espírito de verdade se contrapõe ao engano do mundo, que não reconhece a verdade divina. Essa promessa ressalta a continuidade da presença de Deus na vida dos discípulos, mesmo após a partida física de Jesus, e a importância da obediência aos mandamentos. Muito bom, Paulinho. Eu vou dar continuidade, então, à leitura de mais um trecho do Evangelho, agora no item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que esse disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, Irandir, esse parágrafo do Evangelho nos fala que o Cristo não nos disse tudo. Quando Jesus passou fisicamente pela terra, não encontrou o povo preparado. Revelou apenas o que estávamos aptos a receber, e mesmo assim nos perdemos. Não ouvimos, não compreendemos e não praticamos. Mas ele promete outro Consolador, que estará sempre conosco, nos ensinando, nos encorajando através da esperança e da fé. Também nos mostrando a necessidade e qual a finalidade ou o destino de estarmos aqui encarnados na Terra. O Consolador prometido por Jesus, Ionara, é aquele Espírito de esclarecimento e de justiça, que viria lembrar e completar o seu ensino, e guiando o homem a toda a verdade. A revelação cristã sucedeu à revelação mosaica, e a revelação dos Espíritos veio completá-la. Exatamente o que vocês disseram. Não estávamos preparados. Recebemos, então, a refeição que o nosso organismo suportava. E, mesmo assim, não fomos fiéis a ele. Mesmo hoje, com uma compreensão muito maior, em um mundo evoluído e diferente em todos os aspectos, não conseguimos compreender o que ele nos disse há mais de 2000 anos. Ainda não destruímos em nós o que ele mais combateu, o orgulho e o egoísmo. Sem esse trabalho, não vamos conseguir evoluir. Vamos, em determinados momentos, fazer o bem, mas não como precisamos fazer. Não se pode servir a Deus e a mamão. É, isso mesmo, viu? Com o pedido de súplica de Jesus ao Pai para enviar o Consolador prometido, meus amigos, Jesus nos lembra a importância de darmos continuidade ao que nos ensinou e que aprendamos o complemento de sua doutrina que nos guia para a verdadeira felicidade. Então, nos esforcemos para compreendermos o que nos trouxe o Espírito de verdade. Aproveitando, vou dar continuidade à leitura de mais um trecho do Evangelho. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Eles chamam os homens à observância da lei, ensinada todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, Paulinho, é importante ver que existe um plano divino para que sejam enviados ensinamentos para a humanidade, que nada é feito sem um planejamento.
veio o Consolador prometido quando já estávamos em condições de entender a sua mensagem. Por isso, Jesus antecipa e diz: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E isso é um convite para que as pessoas estejam abertas aos ensinamentos e que busquem compreender a mensagem do Consolador prometido. E assim, né, como nos tempos de Jesus, nem todos estão prontos ou dispostos a entender a verdade. Mas aqueles que se esforçam para ouvir e compreender encontrarão o conhecimento e o consolo que buscam. Então, ele nos convida a ir além das palavras e a buscar o significado mais profundo de suas mensagens. Vemos então, Silvia, que o Consolador chegou no momento certo e vem descobrir tudo que estava encoberto de forma racional. Basta vermos que o Consolador responde a todas as questões, até então sem respostas. Então, Irandi, é muito importante atentarmos para tudo isso. Vamos buscar o quê? Compreender, né? Então, agora eu vou dar continuidade na leitura de mais um trecho do Evangelho. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Uma grande verdade está nesse trecho do Evangelho. Se abrirmos os olhos e os ouvidos, vamos entender que o Espiritismo, e segundo afirmam os próprios Espíritos superiores, é o Consolador prometido pelo Cristo. Ele vai nos guiar e desviar de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como Consolador, pois nos consola, acolhe pelo esclarecimento, ele acalma nos temores e enche-nos de esperança. Por meio do seu poder de lógica, seremos modificados, reconhecendo nossos erros e procurando repará-los através do trabalho em favor do próximo. Como já falei anteriormente, que o Espiritismo é o Consolador prometido, vou lhes dar um exemplo do que ocorreu comigo. Quando eu perdi minha filha, agora fez 1 ano, e o Espiritismo veio me amparar e consolar. Pois há 4 anos perdi um filho de 39 anos e parecia que eu tinha morrido com ele. Foi quando eu fui na Federação Espírita, aqui de Alagoas, e me indicaram esse curso, o qual me deu estrutura para enfrentar essa outra perda. Desta vez, eu ainda sofro, mas sei que tanto meu filho quanto minha filha estão no mundo espiritual e bem amparados pelos espíritos amigos. E que um dia vamos nos encontrar e, quem sabe, podemos, antes disso, receber alguma mensagem deles e até conversar com eles. Isso tudo está nas mãos de Deus. Mas eu creio firmemente nisso. Se não acontecer, eu os encontrarei quando deixar este mundo. Isso eu tenho certeza absoluta. Quer maior consolo que este? Admirável a sua postura, Aina, porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E tem uma particularidade que eu admiro no Espiritismo, é que além de colocar de forma prática os ensinamentos de Jesus, o Espiritismo age da mesma forma que ele. Acolhe e esclarece a todos, como o exemplo que você acabou de dar. Ele não está interessado em ter adeptos, não quer engrossar as suas fileiras, quer esclarecer, mostrar os motivos pelos quais passamos por tantas dificuldades nessa vida. Realmente levanta o véu sobre várias situações que ficam sem respostas objetivas, claras, como já foi dito.
Ele faz com que a razão não tenha motivos para descartar os seus ensinamentos. Explica de forma racional quem somos, de onde viemos, para onde vamos, sem nenhuma alegoria ou dogma. Diz que temos muitas vidas, e isso reflete o que somos hoje, que a morte nos leva para onde nosso espírito está direcionado. Por isso Jesus disse: pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. E qual é o nosso tesouro, senão o que gostamos e que vivemos? Estudar e praticar o Espiritismo da forma séria, como nos pediu Kardec, facilita a nossa vida, deixa mais leve, mais fácil de viver. Vamos ter alegria, confiança, fé e amor. Você não precisa deixar sua religião e se tornar espírita. O que deseja a doutrina é que você, através do entendimento racional da vida, se transforme em um homem ou uma mulher de bem, amando a todos e sabendo o que faz. Então, Irandi e ouvintes, este trecho reflete uma interpretação espírita sobre o cumprimento das promessas de Jesus, com foco no papel do Espiritismo como uma doutrina que surge para esclarecer, aprofundar e cumprir os ensinamentos do Cristo, como já foi falado. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo é descrito como a realização de uma promessa feita por Jesus. Essa promessa refere à vinda do Consolador, através do Espírito de Verdade e seus colaboradores. Este Consolador tem como missão completar a obra de Jesus, especialmente no que diz respeito à interpretação mais profunda dos seus ensinamentos. O Espiritismo é a chave para entender o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus, que por vezes foram enigmáticos ou difíceis de interpretar. Ele não é obra dos homens, e sim dos espíritos superiores que vieram trazer a doutrina espírita e que tem por base 3 pilares: a ciência, filosofia e religião. E quem o preside é o Espírito de Verdade, que é entendido como uma entidade espiritual superior, que traz luz ao entendimento dos ensinamentos cristãos. O Espiritismo chama os homens à observância da lei, ensinada todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Quantos ensinamentos estamos recebendo hoje, não é mesmo, meus amigos? E seremos mais tranquilos e teremos paz se prestarmos atenção e estudar com vontade de ser feliz. Bem, meus amigos, dando continuidade à leitura de mais um trecho do Evangelho. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Por tudo que já dito até agora, e pelos meus estudos, entendo que a missão do Consolador é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado do mundo é a rejeição ao Filho de Deus. Numa palavra, a desobediência às leis de Deus. O Consolador de Deus é um personagem, um espírito sem corpo, de carne e osso. Frequentemente, nos referimos a ele como Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor ou o Consolador.
O significado da palavra consolador, no original, é o que traz conforto, alento. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o aperfeiçoamento moral do homem. Jesus prometeu que nos enviaria um consolador. Eis a doutrina que tem como finalidade a construção do reino de Deus no coração do homem. Então, Aina, essa doutrina nos faz analisar com critério, aquilo que nos disse Jesus. Então, vejam, essa face do Espiritismo é maravilhosa quando diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ela mostra o motivo e a origem dos nossos sofrimentos e o causador dele. E, a partir daí, entendemos o amor de Deus por cada um de nós. O nosso sofrimento é a reação das nossas ações praticadas em uma outra encarnação ou mesmo nessa. E o amor de Deus se revela na oportunidade que ele nos dá de reparar os erros passados, pois nos quer limpos de todas as nódoas que criamos durante nossas encarnações e na atual. A justiça de Deus não falha, pois sem a reparação dos erros não chegaremos a ele puro, pois é isso que ele deseja de nós. Por que felizes os aflitos? Parece um paradoxo, mas significa: feliz aquele que já está em condições de se realinhar com os caminhos de Deus. Pois sabe o homem que, suportando sem murmurar essas tribulações atuais, estará livre, como o prisioneiro que cumpriu a sua pena e sai feliz da prisão onde viveu. Irandi, eu tenho um bom exemplo na minha vida. Eu tive um diagnóstico de câncer no pulmão. E para medicina não existe cura. E por um bom tempo eu só tive olhos para a doença. Mas quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, muita coisa mudou. Hoje eu encaro tudo de forma mais leve. Lógico, continua sendo ruim, mas o modo como eu vejo tudo mudou bastante. Não vejo mais minha condição como um fardo, e sim como uma oportunidade de aprender. Eu tenho pensamentos otimistas e quando algo não fica tão bem, eu tenho minha fé. Saber que cada dor não é simplesmente uma prova, mas sim uma oportunidade para amadurecer. Faz eu querer ser melhor e a certeza de que eu não estou só. Traz o consolo do que eu preciso para continuar. É isso, Ionara. Parece que nós duas estamos, no mesmo barco. Foi através de sofrimento que chegamos ao Espiritismo, Mas o consolo para continuar sabendo que Deus é amor e tudo que nos acontece é para o nosso bem, como disse o Irandi, precisamos estudar atentamente os ensinamentos da doutrina e entenderemos como Deus nos ama. E dando continuidade à leitura do Evangelho, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Esse ponto é maravilhoso, Aina, porque o Espiritismo ele vem nos trazer entendimento, por isso o Consolador. Talvez algumas vezes ainda não entendamos os porquês de nossas dores, mas se pensarmos direitinho, tudo é um plano perfeito e divino. Acreditar na reencarnação nos dá a certeza que as dores são necessárias, e mais necessária que a dor é sabermos passar por elas com humildade, com resignação e paciência. Lá futuramente teremos a felicidade merecida, se não aqui em uma das moradas do Pai,
Mas se acreditarmos que tudo acaba aqui, realmente não faria sentido alguns sofrerem muitos e outros gozarem de uma vida só de prazeres e alegria. Fugiria do conceito de que Deus Pai é puro amor e misericórdia. Verdade, Ionara. O Espiritismo em si é considerado o Consolador prometido por Jesus. E através da comunicação com os Espíritos, o Espiritismo oferece consolo, esperança e esclarecimento sobre a vida, a morte e o propósito da existência. Ele proporciona um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus e oferece um caminho para o desenvolvimento moral e espiritual. Então, pessoal, saber que nada se acaba com a morte, que teremos outra oportunidade de reencarnar aqui para progredir, nos deixa muito felizes. Até porque, em apenas uma vida, não conseguiríamos fazer o que desejamos. São esses ensinamentos racionais que, estudados e meditados, praticados, cria essa fé inabalável, essa certeza de que vivemos e viveremos eternamente. E que o uso correto do livre-arbítrio nos leva a planos de paz e amor, até chegarmos a Deus. Então, eu vejo que esse ponto também é muito importante. Veja bem, o Espiritismo fortalece a fé no futuro e elimina a dúvida, proporcionando uma nova perspectiva de vida. Ele ajuda a enxergar as dificuldades terrenas como pequenas diante do horizonte espiritual, incentivando paciência, coragem e a confiança de que a felicidade está por vir. Você tocou num ponto muito bom, Paulinho. Nos dá a esperança e a fé, mesmo diante das mais complexas situações da vida, como os testemunhos da Aina e da Ionara. Né? Isso. Bem, mesmo. E dando continuidade à leitura do último parágrafo desse nosso item do Evangelho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Bem, pessoal, a doutrina espírita busca explicar a origem do homem, seu propósito na Terra e seu destino após a morte, oferecendo consolo e esperança através da fé e do conhecimento. O Espiritismo, através do estudo e da prática da mediunidade, busca trazer conhecimento sobre a vida espiritual, a natureza de Deus e as leis que regem o universo. Esse conhecimento visa responder às perguntas existenciais do homem sobre sua origem, seu propósito e seu futuro. Oferece também consolo através da compreensão da lei de causa e efeito, da reencarnação e da comunicação com os espíritos, com a crença na continuidade da vida após a morte e na possibilidade de evolução espiritual, nos traz esperança e perspectiva para os desafios da vida terrena. Muito bem, Silvia. Este é o Consolador que vem desvendar todos os mistérios, acender em nossos corações a luz da verdade dita por Jesus, que falou sobre tudo que o Espiritismo nos diz. Ele não falou tudo de forma clara, pois não iríamos compreender e causaria mais desgastes do que iluminaria nossas mentes. Mas, mesmo que levemente, ele abordou todos os assuntos. O Espiritismo é um campo de estudo, é uma ciência, filosofia e religião, um campo de trabalho, pois conhecê-lo apenas não nos ajudará muito. Agora, conhecer e aplicar vai nos levar a um mundo novo, cheio de alegria, de paz e de amor. Agora é com você, Silvia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho e foi muito esclarecedor, vocês não acham? E eu vou pedir à nossa irmã Ionara que faça a prece final e a fluidificação das águas. Ionara? Então vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esse Evangelho de amor, que juntos possamos pôr em prática todos os ensinamentos e estarmos prontos e receptivos
para recebermos o Consolador prometido. Também pedimos que nossas águas sejam fluidificadas e tragam o remédio necessário para nossa alma, nosso corpo e nossa mente. Que assim seja. Agradecemos a todos vocês, meus amigos, e a todos que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.